Bom dia, meus queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Donizete Alcântara, missionário, pescador de almas. Estamos em missões aí pelo Brasil, pregando a Palavra de Deus, rodando de estado em estado, levando uma palavra de salvação para o arrependimento das nações, do povo que ouve essa palavra, para que venha ter fé, ser gerado nos seus corações fé, porque a maioria já apostatou. E existe um renovo, um avivamento na terra. E esse avivamento ele tem que ser com a palavra de Deus, apregoada a toda criatura, levada aos quatro cantos das nações, para despertamento espiritual do povo. A grande maioria do povo de Deus está apostatando da fé. É uma tristeza dizer isso, mas é um cumprimento da profecia de Cristo, que ele disse que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, criariam um evangelho que seria agradável aos seus ouvidos, né? E essas profecias têm se cumprido. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria até dos escolhidos. Essa profecia também está cumprida. Jesus também profetizou que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos e falsos profetas, e enganaria a muitos. Essa profecia também está cumprida. Nós podemos ver uma tristeza tão grande nos últimos dias, inclusive nessas campanhas das últimas eleições, presidenciais principalmente, estaduais para governadores, senadores, deputados também, existe muito, que muitos foram iludidos pelo príncipe desse século, pelo um segmento de um sistema político e sistema religioso que se tornou a grande maioria da liderança da igreja no Brasil, para não dizer no mundo. Tem se tornado os grandes líderes, mas que infelizmente tem tornado o evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação do judeu também do grego. Muitos têm se tornado esse evangelho uma religião, um segmento religioso e outra coisa. Um segmento que ele se tornou placas e estatutos ministeriais, onde Jesus ele não deixou isso, ele deixou um evangelho, uma palavra poderosa para ser pregado a toda criatura, para a salvação das almas. Para a salvação das almas, para arrependimento do pecador, para confrontar o pecado, para trazer de volta aqueles que o Pai escolheu para conceder-lhes o reino dos céus, a salvação das suas almas. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse assim: aquele que meu Pai me deu, vem a mim. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Pai que deu um povo a Jesus Cristo para que ele pudesse salvá-los. Inclusive, confirma-se na Bíblia, onde diz assim: não tem mais o pequeno rebanho, porque o Senhor achou graça em vos dar o reino. A salvação é por graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas essa graça ela precisa ser confirmada através das obras, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morte em si mesmo. E muitos têm perdido essa obra, que se compara a Jesus Cristo, as obras do Senhor Jesus. Lá de João 15, ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Os ramos têm que dar as obras semelhantes à do Mestre, a do Senhor Jesus, que se comparou a uma videira verdadeira. E quais são os frutos, hoje em dia, dos grandes líderes? Eu vou deixar uma meditação aqui na Palavra de Deus, para todos nós despertarmos para quem é o nosso protetor verdadeiramente. Livro de Salmo, capítulo 33, versículo 2 em diante, diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Esse é um jargão que um determinado político com seus seguidores adotaram nessa campanha política. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor,
e o povo ao qual escolheu para a sua herança, que significa os judeus. E como os judeus rejeitaram a Jesus, o Deus Pai Todo-Poderoso expandiu essa herança aos ímpios, que são os cristãos, os servos de Cristo, os servos. Porque a Bíblia diz que os crentes, até os demônios são e estremecem. É os servos de Cristo, os servos obedecem à palavra de Deus. Para deixar bem claro que servo é obediente ao seu Senhor. A Bíblia diz que a quem você serve, você é escravo. Se você serve a Deus, você é escravo de Deus. Se você serve ao pecado, você é escravo do pecado. Crente, não é todo mundo é crente. Alguns creem em imagem de escultura, outros creem em Maomé, outros creem em Buda, outros creem em Aparecida, outros creem no Papa, outros creem, mas todos são crentes. Eu só quero abrir um pouquinho dos olhos de alguns que estão perdendo essa visão, que crente todo mundo é. Nós não somos apenas crentes, nós somos servos de Jesus, discípulos de Jesus, mensageiros da palavra que Jesus colocou em nosso coração. Diz assim, ó: o Senhor olha desde os céus, no versículo 13, o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra, todos, não é só uma parte não, é todos. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo não garante a sua segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Olha o 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Se nós analisarmos a palavra aqui do nosso irmão, o rei Davi, ele não confiava em político. Ele não confiava em reis humanos. Ele não confiava em Saul, ele não confiava nos reis filisteus, ele não confiava nos reis amonitas, ele não confiava nos seus amigos, ele não fazia daqueles que estavam ao seu lado o seu braço forte, não. Jesus tinha amigo fiel, Davi tinha amigo fiel, aqui se fala do rei Davi, ele tinha amigo fiel. Ele tinha um amigo chamado Jonathan, era filho do rei Saul, seu amigo, companheiro, que diz que a alma dos dois eram semelhantes, a Bíblia diz, mas ele não confiava em Jonathan. Ele tinha um rei, o qual era o seu senhor, que tinha muitos exércitos, que foi um rei ungido por Deus, o rei Saul, mas ele não confiava em Saul. Ele não confiava nos seus irmãos, no seu pai, ele confiava em Deus. Olha só o que ele diz aqui, ó. Olha, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. O versículo 18. O 19 diz: para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. O de 20 diz: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Aí nós comparamos os servos de Cristo, os discípulos do Senhor, Deus, hoje. A igreja de hoje colocou a confiança em quem? Em políticos, no sistema político. Nós podemos dizer que ainda hoje muitos líderes, muitos crentes, muitos que se autodenominam pastores, que são meus irmãos, e eu amo vocês, por isso que eu estou deixando essa mensagem, para que vocês voltem atrás do primeiro amor, as primeiras obras de Cristo, e saiam
do meio do sistema político, sistema religioso. Porque Jesus, ele não deixou religião, irmão. Ele não deixou. Ele nunca fez aliança com sistema político nenhum. Deus nunca fez aliança com sistema político nenhum. Os seus servos nunca fizeram aliança com político nenhum. O único que fez uma aliança com político foi Josafá. Quase se ferra naquela guerra, quando ele fez uma aliança com Acabe. Então, irmãos, é tempo de você despertar e colocar sua confiança novamente em Deus. É Deus que salva o seu ungido. É Deus que protege o seu ungido, não é governos humanos. O governo humano, ele é constituído na carne para direcionar um povo, um país, uma nação na carne. O único que direciona no Espírito é Deus. Por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, aleluia, ele direciona o povo. O povo hoje em dia, o povo de Deus, colocou uma confiança tão grande em líderes políticos que usou jargão. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Aí, como que o Brasil é uma nação, como usaram, cujo Deus é o Senhor, se a nação não obedece a Deus, se a nação é rebelde, se a nação está em idolatria com políticos, se a nação está idolatrando líderes religiosos, se a nação está idolatrando o dinheiro, Deus Mamum, se a nação está idolatrando, aleluia, artistas, jogadores de futebol, como é que a nação, Deus é o Senhor dessa nação? Se a nação está voltada para a ganância, para a divisão, para a contenda, para a discórdia, para a inveja, para a fofoca, para a falsidade, para os vícios, para a idolatria, como que Deus é o Senhor dessa nação? Se nós vemos a maioria dos líderes vendidos para políticos gananciosos, entregaram os altares que pertencem a Deus a políticos e adoraram eles como sendo deuses. É um despertamento para você que está ouvindo essa palavra. Volte atrás, abra seus olhos e diga: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor nosso Deus é a nossa bandeira. O Senhor nosso Deus é a quem nós devemos adorar, servir, exaltar, se prostrar diante dele. Chega de adorar homens. Não estamos agradando a Deus dessa forma. Não estamos agradando a Deus usando o nome dele em vão para fazer política, revelando mentira. Deus está permitindo muitas coisas, catástrofes, pestes, guerras, terremotos, para ver se a nação se arrepende. Se a nação volta a ele novamente, a nação que eu falo é essa nação que ele escolheu pela fé para entregar Jesus Cristo, a nação de ímpio, cujo nação eu faço parte, que pela fé entreguei a vida a Jesus Cristo. Você também um dia ouviu a palavra de Deus, creu, aceitou a Jesus, mas está voltando atrás a adorar homens ao invés de Deus. Aleluia. Salmo 18 diz assim, versículo 1 em diante: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a minha força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Quem é? Quem é o protetor do servo de Deus? É Lula? É Bolsonaro? É Magno Malta? Quem é o protetor do servo de Deus? É político humano? É governo humano da terra? Quem foi o protetor do povo de Israel? Foi Deus ou foi o rei Saul?
Quem tirou o povo lá do Egito foi algum rei humano ou foi o poder de Deus por meio de Moisés? Quem perdoou os seus pecados foi homem na carne ou foi o Filho de Deus enviado por ele naquela cruz como sacrifício vivo? Foi Deus que te salvou, que perdoou os teus pecados, que te protegeu, que te guardou no meio da pandemia, que te livrou do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Não foi político não, varão. Ouve essa palavra desperta. Davi aqui dizia assim: eu te amarei do coração. Você tem amado a Deus do coração, meu filho, meu irmão, minha irmã? Você tem amado a Deus de coração? O Senhor Deus, ele disse assim, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Será que você tem se humilhado diante de Deus Todo-Poderoso? Ou tem se humilhado, inclusive nas redes sociais? A Bolsonaro, a Lula, que fizeram uma política aí em cima de mentiras, em cima da ganância, em cima de, aleluia, de todo tipo de falcatrua, para ganharem o poder, inclusive enganando a grande parte da Igreja de Deus no Brasil. O povo tem se tornado cegos, guiando outros cegos, confiando em homens, em príncipes, em quem não há salvação e deixando de confiar em Deus. É tempo de despertar, povo de Deus. Aqui a palavra de Deus, aqui no livro de ainda Salmos 20, versículo 5 em diante, diz: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o livrará desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Não é da política direita, não, é da mão de Deus, a mão direita de Deus. Não é direita nem esquerda aqui, partidos políticos que vai livrar você, não, a sua alma do inferno. A Bíblia fala que é da mão direita de Deus. Viu? Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Quem é esse salvo ungido de Deus? É homens? Não, é o Senhor. É o Senhor nosso Deus que salva o seu ungido, com a sua salvadora mão direita. Uns confiam em carros, que representa riqueza. Outros confiam em cavalos, que representa força. Mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantaremos e estaremos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Você veja que Deus permitiu derrota de partidos políticos, de homens, de seleção, por causa da idolatria. Deus abomina a idolatria. Você pode ter um candidato, um partido político? Pode. Pode exercer a sua cidadania? Pode. Mas não pode idolatrar, não, irmão. Deus não permite a idolatria a ninguém. Ele não permitiu, o seu povo era dele, o povo era dele lá no Egito, no deserto. Quando ele chamou Moisés para resgatar o povo era dele. Inclusive ele falou com Moisés, disse: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo por causa dos seus exatores, e eu vou te enviar para resgatá-los. Só que quando Deus viu que o povo era dele, que ele conseguiu resgatá-los por meio de Moisés, o povo chegou lá no Egito, fez um bezerro de ouro e foi adorar. E Deus se irou com aquela atitude e quis matar o povo. E o povo continuou blasfemando contra ele, continuou murmurando contra Deus, continuou querendo adorar deuses pagãos. Sabe o que Deus fez? Fez aquele povo rodar 40 anos no deserto, sofrendo na terra quente, no sol quente, passando necessidade. Deus não deixava passar necessidade, mas sofreu durante 40 anos. Inclusive Moisés junto. E quando foi por fim, aquele povo começou a querer apedrejar Moisés, começou a murmurar demais contra Deus. Deus matou todo mundo.
E Deus tinha prometido a terra prometida àquele povo. Só que Deus foi lá, viu que o povo não merecia, Deus matou tudinho. Só deixou 2 entrar daquela geração na terra prometida, Josué e Caleb. E lá no céu vai entrar pouco, sabe por quê? Porque é um povo adorador de Deus pagão, adorador de artista, adorador de político, adorador, blasfemador de Deus, murmuradores, tudo dividido, cada um com sua plaquinha nas costas. Deus não é Deus de placa não, ministério não. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus quer habitar dentro do ser humano, mas o ser humano tem que abrir verdadeiramente o seu coração. Ou você acha que Deus habita dentro dos templos da Assembleia de Deus Missão, dentro dos templos da Assembleia de Deus Madureira, dentro dos templos da Assembleia das Assembleias Pentecostais? Ou você acha que Deus habita dentro dos templos das Batistas, das Betel? Não. Deus habita dentro do crente que tem Ele como Senhor da sua vida. Deus habita dentro de um povo que quer ser templo e morada do Espírito Santo, adorando Ele em espírito, em verdade. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Deus, Ele se alegra do povo se ajuntar num templo para adorá-lo, se alegra. Mas esse templo, irmão, é em qualquer lugar. O Senhor, Ele confirma na sua palavra, quando Ele disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Sabe? Deus, Ele quer um povo que adora Ele em espírito e em verdade, irmão. Não em mentira. Não adorando da boca para fora. Jesus conhece quem adora Ele da boca para fora. Deus conhece, porque Ele esquadrinha o coração e examina a mente. Viu? Líderes que têm enganado o povo, levado o povo ao engano, vendendo os altares, os púlpitos, as ovelhas, a grandes políticos por milhares de reais. E manipula o povo que não busca conhecer a verdade da palavra de Deus. Aí sai esses homens conduzindo eles a adorar a grandes líderes. Inclusive ainda hoje tem muitos aí brigando nas estradas, nas rodovias, para defender partidos políticos, podendo estar orando pela nação, podendo estar jejuando, podendo estar evangelizando as almas perdidas nas Cracolândias, nos hospitais, nos manicômios, nos prostíbulos, obedecendo verdadeiramente a ordem de Cristo, que foi ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí estão obedecendo a políticos, fechando as rodovias. Estão obedecendo a políticos, dividindo o povo, ao invés de unir o povo. Não estou aqui defendendo o partido, porque eu não defendo político, eu sou antipolítico. Deus não se une com partidos políticos, Ele não faz parte de sistema político, nem sistema religioso, nem Jesus nunca fez aliança com Herodes, com César, ou com Pôncio Pilatos, nem para levar a sua alma da morte. Você nunca viu o apóstolo Paulo fechar com Roma, com o sistema, com o Império Romano para livrar a sua alma da morte? Nunca viu o apóstolo Paulo chegar lá em César e fazer acordinho com César, não. E ele ia ser decapitado, mas ele não fechou, não. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guarde a sua fé em Jesus, em Deus, por meio de Cristo. Não apostate da fé e não bote sua fé em homens. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro e faz o seu braço, e faz da sua carne o seu braço forte. Confia em Deus, terra. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem fez os céus e a terra foi Deus, o Todo-Poderoso, e o teu socorro vem dele. Não veio de homem que não fez nada, não. Gananciosos políticos, brigando por poder, por fama, por status, por dinheiro. Ou você acha que o cara está brigando lá pelo Palácio do Planalto, brincadeira? Não, ele está brigando lá porque ele vai ter status de um presidente de uma nação e um salário absurdo, aleluia, muita ganância, brigando, roubando, enganando, saqueando o país. E você ainda está aí, rapaz, dizendo que é crente e brigando por esses caras, rapaz. Se converta verdadeiramente, terra. Jesus está voltando.
E se tu não se converter e seguir verdadeiramente a Cristo em fé e em obras, tu vai ser lançado no fogo do inferno junto com esses políticos gananciosos, corruptos, orgulhosos e avarentos. Desperta, tu que dormes, terra. Tu foi enxertado na videira verdadeira. Faz a obra de um verdadeiro evangelista. Faz a obra de um verdadeiro ramo na videira para não ser cortado pelo agricultor, se não já foi. Mas eu te digo ainda, a esperança para a árvore que foi cortada. Volta à fonte das águas chamada Jesus Cristo e volta a dar fruto. Fruto de quê? Fruto de amor. Para de divisão. Para de divisão e começa a andar em união. Para de contenda e começa a viver em paz. Para de ódio e começa a viver em amor. Porque o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5:22. O fruto do amor primeiro é amor. Cadê o teu amor pelo teu semelhante, pelo teu próximo? Aonde tu fica mandando um monte para o inferno, dizendo que vai para o inferno porque não votou em fulano e Beltrano. Cadê o teu amor? Amor, paz. Aonde é que está a tua paz de Cristo no teu coração? Aonde tu só semeia discórdia, contenda e divisão por causa da tua placa ministerial e por causa do teu político? Gozo, onde está a tua alegria? No Espírito Santo, o teu gozo. Se tu não tem alegria mais de ganhar uma alma perdida, se tu não tem alegria mais de ir na casa do Senhor e dizer que Jesus cura, salva, batiza, liberta, transforma, purifica, fica fazendo política, usando o tempo da tua oportunidade para fazer política em cima do altar. Graças a Deus que essa política passou, mas virá outras. Então desperta. Paz, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Desperta, meu irmão e minha irmã. Jesus te ama, Ele não abriu mão de você. Ele não abriu mão de você. Ele está te esperando voltar. Eu deixo para você, para sua meditação, o último versículo aqui. Jesus, ele elogiou a igreja de Éfeso através daquela carta. Mas quando chegou na hora de exortar, ele disse: tenho, porém, contra ti que já perdeste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras, porque senão virei contra ti e tirarei o teu castiçal. Então volta às primeiras obras. Jesus te chamou para ganhar almas, para expulsar demônios, para curar enfermo, para ressuscitar mortos, para pregar o evangelho dele a toda criatura, para fazer a obra que ele fez. Ele te chamou, te capacita com o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis o poder que há de vir sobre vós, o poder do Espírito Santo. Semeis testemunhos em Samaria, na Judéia e Jerusalém e até os confins da terra. Meu irmão, Jesus quer te usar. Esquece a política, esquece o sistema político, esquece o sistema religioso que divide, ao invés de unir. Volta à igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, que vivia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, num só Espírito, numa só fé, um só Deus, um só Espírito, uma só fé, aliás. E por quê, meu irmão? Tu estás correndo pelo caminho, aleluia, de carnalidade, voltando ao velho homem. Não olha para trás. Aquele que põe a mão no arado não é apto a olhar para trás. A Bíblia diz, o Senhor disse, não olhes para a esquerda nem para a direita, mas olha para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. A tua fé está focada em Jesus. Se Ele permitir alguma coisa contra ti, é porque Ele tem coisa maior para te entregar lá na frente, talvez até a cura da vida. Porque a palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem a nudez, nem a espada, nem a fome, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe que você é escolhido para morar no céu. Então desperta para o reino dos céus e esquece um pouco esse reino da terra. Tu é, aleluia, passageiro nessa terra. Tu é aqui peregrino. Aleluia, tu é uma pessoa espiritual que habita num corpo material, mas a carne não prevalece mais.
Gálatas capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: tu que já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e não as coisas do terra, porque já estás morto com Cristo em Deus. Esquece as coisas materiais e vive as coisas espirituais para agradar o agricultor, porque os frutos da videira verdadeira são espirituais. Aqui é um livro espiritual. Aqui é um livro espiritual. Pede revelação a Deus para que Deus te volta a mostrar novamente o reino espiritual que Ele está preparando para ti lá no céu, a tua coroa da vida. Esquece os sistemas do mundo, porque tu não foi chamado para agradar o mundo, mas para aborrecer o mundo. O Senhor Jesus, Ele disse assim: se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria, mas como vós não sois do mundo, o mundo vos aborrece. Então começa a aborrecer o mundo e a praticar a obra do Espírito em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Esquece a política, sistema político, e começa a buscar o sistema, aleluia, espiritual do céu, que é Deus, por meio de Cristo e o Espírito Santo. As obras de Deus são manifestas pelo Espírito. E tu não anda mais na carne, esquece. Romanos capítulo 12 diz: nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Começa a andar em Espírito. Não cumpra as concupiscências da carne, porque ela vai te mandar para o inferno. Esquece os desejos carnais, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Então esquece Bolsonaro, esquece Lula, esquece seleção, esquece os sistemas mundanos, e começa a viver no Espírito, agradando a Deus, porque senão Ele vai te cortar da videira verdadeira e vai te mandar para o fogo no último dia. Ele vai te deixar aqui na grande tribulação, na hora do arrebatamento, e no grande dia do julgamento lá das nações, Apocalipse 20, Ele vai dizer: aparta de mim, maldito, que eu nem te conheço, e vai te lançar no lago de fogo. Então começa a praticar, para tu seres conhecido no céu. Não importa tu ser reconhecido aqui na terra, não. O que importa é o que Deus acha de ti. Então começa a pensar o que Deus está achando de ti. Se Deus está se agradando das tuas obras verdadeiramente, ou se o anjo está escrevendo só coisa ruim a teu respeito lá no livro da vida. Oh, porque sabe que tudo está sendo escrito lá. A tua adoração a Lula, a Bolsonaro, a seleção brasileira, a um pregador, a um cantor, a um líder religioso, a tua adoração está sendo escrita lá. Deus é ciumento. Deus é um Deus ciumento. Ele não dá a glória dele a ninguém. A adoração dele Ele não dá a ninguém, viu? Então volte a adorar a Deus e a confiar nele. Enquanto é tempo, desperta e volta o primeiro amor, as primeiras obras. Porque senão o Senhor vai tomar teu castiçal e vai dar outro. Viu? Ele diz que nos últimos tempos viram muitos do Oriente e do Ocidente, e assentação à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. E muitos filhos do reino vão ser lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então é tempo de acordar e despertar. Receba essa mensagem, porque vem do céu, viu? Por meio desse humilde servo do Senhor e por meio do nosso irmão chamado Rei Davi, que não confiava em príncipe, nem riqueza, nem reis humanos, nem governadores. Ele confiava em Deus. Então confie em Deus, porque é Ele que vai salvar a tua alma. É Ele que vai te proteger nessa terra, dos demônios, do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, de tudo. É Deus que te protege e te guarda das pandemias, de tudo. Confie em Deus. Não confie em carro nem em cavalo. Confie em Deus. Não confie em príncipe nem em homens, que não há salvação. Confie em Deus. Não confie, aleluia, em governos humanos, porque muitos confiaram e foram decepcionados. Confie em Deus. Deus, o Pai, é Ele que te guarda, te protege, te alimenta, te dá saúde e vai te entregar a coroa da vida no grande dia. Amém? Deus, só Ele é digno de louvor, de glória, de adoração, de exaltação, de honra. Só Deus, por meio de Cristo e do Espírito Santo. Olha, eu vou lhe dizer mais uma coisa aqui, ó. Adorar vem do termo adorate,
do grego adorate, do latim adoração, que é colocar em primeiro lugar, colocar em primeiro plano, da honra, da louvor, da glória, da exaltação. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Quem não faz isso é porque não conheceu o Evangelho de Cristo. Porque o mandamento maior de Cristo é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E volte a amar o seu semelhante, o seu próximo. Viu? Não é somente quem vota na direita, não. É quem vota também na esquerda. Não é só aquele que está dentro do templo, não. É aquele que está na Cracolândia. É aquele que está no prostíbulo. Aquela que está no prostíbulo. É aquele que está no presídio. É aquela que está no hospital. É aquele que está no homossexualismo. É aquele que está no crack, na cocaína, na maconha, na cachaça. Você tem que amar todos, rapaz. Se você é servo de Cristo, você não vai fazer acepção de pessoas. Viu? Porque Deus, Ele te amou quando tu era lá de dentro da lama, nem morto, nem vivo tu era. Tu estava morto nas tuas ofensas e pecados, e Jesus foi lá te amar. Por que tu fica fazendo acepção? Amando somente os grandinhos, somente os limpinhos, cheirosinhos, somente os bonzinhos, entre aspas, porque ninguém é bom. Bom é Deus que está no céu. Então desperta, rapaz. Desperta e acorda para ser um servo verdadeiro de Cristo. Porque tu tem desprezado o João Batista, que Deus manda na terra, comendo gafanhoto e mel silvestre e se vestindo de pelo de camelo. Tu despreza os Micaia, que prega a verdade para reis e príncipes e sacerdotes. Tu despreza. E tu anda correndo atrás de revelação, estando com a Bíblia na mão. Aqui é a verdadeira revelação de Deus, ó. A verdadeira. Viu? Conheça ela e você vai saber que Deus vai falar contigo. Porque tu despreza os verdadeiros que pregam a verdade e corre atrás dos que pregam a mentira, dos falsos profetas. Porque tu deixa de pregar e de viver o verdadeiro evangelho e anda pregando a mentira, dizendo, revelando que Deus não manda, pregando somente prosperidade, riqueza e flores. Jesus mandou pregar arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele mandou João Batista pregar arrependimento. Arrependei-vos, raça de víboras. Aprendei, pois, a dar fruto digno de arrependimento. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Porque tu não se preocupa de dar bom fruto, vaso. Se a palavra falar com você, receba. Se não falar com você, deixe de lá, deixe para o seu irmão. Porque ela vai falar com muita gente que está dormindo no sono da indolência e que vai ficar na grande tribulação se não se converter de verdade. Ficar como hipócrita fariseu, brigando por altar, brigando por microfone, brigando por cadeiras, primeiros assentos, e brigando por políticos corruptos e gananciosos, arrogantes, presunçosos. Vai ficar na grande tribulação, viu? Não vai subir, não. Lá só vai subir um povo lavado, remido e de boas obras, e que tiver azeite nas vasilhas, viu? Não seja bispo louca, não. Seja bispo prudente. Então receba a repreensão do Senhor, porque não é minha não, é do Senhor. Deus mandou gravar esse vídeo aqui, foi para crente, viu? Não é para ímpio não. Quando é para pregar para ímpio lá na Cracolândia, eu vou lá e prego a mensagem de Deus. Quando é para pregar na rodoviária, eu vou lá e prego a mensagem de Deus para ímpio, para filhos pródigos. Aqui eu estou pregando para crentes, sacerdotes, presbíteros, pastores, apóstolos, diáconos, missionárias, pastoras. Acorda, começa a dar bom fruto. Aqui a mensagem é para você. Desperte, porque Jesus está triste com a sua obra. Jesus está triste com a sua adoração. Jesus está triste com o seu proceder, exaltando o homem na rede social e desprezando a obra de Deus. Acorda, tu que está dormindo o sono da indolência, porque senão o Senhor virá como ladrão de noite e destinará a tua parte como os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Seja servo fiel e prudente, e deixe de ser servo tolo, infiel e imprudente. Acorda. Eu estou falando aqui independente de cargo eclesiástico. A palavra é para todo mundo. Porque se não se converter, a sua credencial não vai lhe salvar não. O seu diploma não vai lhe salvar não. A sua congregação grande não vai lhe salvar não. Viu? É a sua fé e as suas obras que vai lhe salvar.
Porque Jesus ele vem buscar aquele que está verdadeiramente buscando a santificação, a renúncia, as boas obras, viu? Que Deus lhe abençoe e lhe proteja, em nome de Jesus. E que a mensagem desse humilde servo de Deus sirva para despertar você que está dormindo, está desapercebido, está despreocupado com o arrebatamento, porque ele virá de repente, será num abrir e fechar de olhos. Um será levado, outro será deixado. Então seja um daqueles que vai ser levado e não daquele que vai ser deixado, porque aqui será entregue o anticristo. A grande tribulação está nas portas. O anticristo está para ser revelado. E a qualquer momento Jesus virá arrebatar a sua igreja. E você precisa, e eu preciso, também estar preparado a ser arrebatado, a encontrar com ele nas nuvens, porque senão ficaremos. Deus abençoe você. Igreja do Deus vivo, e não é a placa não que eu falo igreja não, viu? É o povo. Porque Jesus não deixou placa não. Ele deixou algumas igrejas que o apóstolo Paulo criou, mas não deixou a carta. Ele deixou o nome das cidades, das nações. Viu? Chega de divisão de placas. Ninguém vai levar a plaquinha nas costas não, viu? Acaba com essa divisão também, viu, pastores? Deixa de proibir das tuas ovelhas em outro aprisco adorar a Deus. Deixa de proibir de tua igreja, de tua ovelha lá, levar uma palavra que Deus manda em outro aprisco, porque todos são de Deus. Jesus disse, aquele que não é contra mim é por mim, aquele que não ajunta espalha. Se tu está com divisão é porque tu está espalhando, está dividindo. E um reino que luta contra si só não subsistirá. Jesus Cristo disse isso, comparando o reino das trevas. Se eu expulso o demônio por Beelzebul, acaso o inferno está dividido? Uma casa não pode subsistir se estiver dividida. Então a igreja de Deus tem que estar unida, rapaz. No partir do pão, na divisão, na doutrina dos apóstolos, nas orações. O povo de Deus, independente da placa do ministério, tem que estar unidos. Para a divisão. Deus é amor, missões, Madureira, Betel, Batista, Pentecostais, Adventistas. Se vocês são servos de Cristo, vão começar a andar unidos. Ou então vão ser lançados fora. Lá no céu não tem pavilhões divididos não, viu? Lá vai subir um povo unido. Unido, lavado, remido e de boas obras. Chega a divisão, senão não sobe. Arrebatamento está aí. Que prepara o terra, porque senão fica. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Aqui fala o mensageiro do Deus vivo, o pescador de almas. Aquele que procurou e procura obedecer a mensagem do Senhor, independente de ministério, viu? Prego em qualquer lugar que Deus mandar e leva a mensagem do céu, não é da terra não. Prego para agradar a Deus e não a homem, porque se eu pregasse para agradar a homem, eu estaria rico, viu? Como muitos estão aí famosinhos e ricos, vendendo o evangelho de Cristo, comendo a lã e a gordura das ovelhas. Mas se converta você também, porque Jesus está voltando, viu? E Ele dará a cada um segundo as suas obras. Que Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. E eu amo vocês. Por isso, eu estou deixando essa mensagem de despertamento que Deus colocou no meu coração. Coloque a sua confiança em Deus, em Deus, em Deus, e não em homens. Independente da sua classe social, do seu poder aquisitivo na terra, do seu cargo no governo humano, confie em Deus.